Olá pessoal, espero que todos estejam bem por aí. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para mais um bate-papo geográfico. Hoje, para falarmos sobre um tema muito relevante, né, inclusive alvo de muitos estudos, não só geográficos, mas de várias ciências humanas, sobretudo devido à expansão desse fenômeno nas últimas décadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos fluxos migratórios, do deslocamento de indivíduos ou mesmo de conjunto de indivíduos, né, de comunidades, né, pelo planeta Terra como um todo. É óbvio que quando se fala de migrações, nós estamos falando de um fenômeno que não pode ser dissociado, né, de toda a evolução humana, né, se a gente considerar o homem nômade e o avanço civilizatório da humanidade. O fato da sedentarização foi aí um grande marco, inclusive técnico, né, para a humanidade, tendo em vista o domínio da agricultura, né, a domesticação da natureza, permitindo ao homem se sedentarizar em uma dada localidade. Porém, né, depois de sedentarizado, depois da capacidade, né, em estar sedentarizado, isso já resultando de um grande avanço técnico, a gente começa a ver o homem buscar novos desafios, seja eles em busca de dominação de novos territórios, entrar em contato com outros povos, estabelecer relações comerciais, e aí então veríamos vários fluxos populacionais ao longo da história da humanidade, levando em consideração que alguns, obviamente, mereceram mais ou menos destaque se comparado com outros. Quando falamos de migrações, de modo geral, é importante lembrarmos aí alguns conceitos para a gente poder entender um pouco melhor esse fenômeno. Eu até, sempre que falo desse assunto, me lembro de uma colocação do Milton Santos, né, quando perguntado sobre o que lhe atraiu nos estudos geográficos, né, porque que a geografia foi a área a qual ele direcionou os seus estudos. Ele se refere aí aos fluxos migratórios, né, os deslocamentos de populações pelo mundo, né, sendo um dos principais fatores que eles chamaram a atenção, né, nesse contexto. E hoje estamos aqui para falar especificamente sobre esse assunto. Quando falamos de deslocamentos, né, sobretudo humanos, até porque poderíamos falar aí de migrações de qualquer outra espécie, né, poderíamos citar migrações de baleias, né, que se deslocam para reproduzir em determinadas localidades, como outras espécies de peixes ou mesmo de aves, mas aqui nos ateremos aí aos processos migratórios humanos. E aí então, só para distinguir algumas terminologias, né, é importante a gente esclarecer aí alguns termos. Quando falamos então de migração, nós estamos falando de qualquer deslocamento populacional, de uma localidade para outra. Quando falamos de imigração, nós estamos falando de quem chega, levando-se em consideração quem já está naquele dado local. Por exemplo, eu estou aqui, quem chega aqui onde eu estou, para mim, é um imigrante. Da mesma maneira, eu que estou aqui nessa dada localidade, quem sai daqui dessa localidade se direcionando para qualquer outro local, ele, ao meu ponto de vista, é um emigrante. Portanto, a imigração trata-se de quem chega, enquanto que a emigração trata-se de quem sai. Quando falamos de fluxos migratórios, é importante a gente ter bem claro que eles estão associados diretamente com aspectos repulsivos, e ao mesmo tempo aspectos atrativos. Isso eu quero dizer que toda e qualquer pessoa que sai de uma dada localidade, ela sai por conta de algum fator. Então alguma coisa está levando a se deslocar dali para algum outro lugar. Isso pode ser, por exemplo, um conflito, isso pode ser uma perseguição política, isso pode ser a miséria, a fome crônica, isso pode ser os mais variados fatores que se materializam de forma repulsiva, levando essa pessoa a sair dessa localidade, buscando assim um lugar mais favorável. E essa busca por um outro local, e aí é importante lembrarmos algumas coisas, por exemplo, eu estou saindo daqui, mas o fato de sair daqui, isso não justifica onde eu estou indo. O que vai justificar a minha escolha de localidade vai ser o fator atrativo. E aí pode ser, por exemplo, um lugar onde eu já tenha uma língua favorável, onde eu tenha laços familiares, ou onde existam melhores oportunidades de emprego, onde exista uma estabilidade democrática e melhores condições sociais. Então, todos esses fatores que, de alguma maneira, levam a alguém fazer a escolha por ir nessa ou naquela localidade é o que se materializa como um fator atrativo. Então, os fatores repulsivos é o que leva alguém a querer sair de uma dada localidade, enquanto que os fatores atrativos é o que leva alguém a escolher aquele local para se instalar.
É importante ainda dizer que os fluxos migratórios, eles podem se manifestar com diferentes naturezas. A gente poderia citar aí os fluxos voluntários, né, sendo aqueles os quais as pessoas se deslocam por própria vontade. Por exemplo, alguém que sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, né, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Isso é uma escolha que a pessoa está fazendo. Então, dessa maneira, nós estamos falando de um fluxo voluntário. Por outro lado, se a gente desse um exemplo aí da escravidão, né, ao longo do século XVI adiante aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, nós estamos vendo que isso se trataria, por sua vez, de um fluxo forçado. Nós ainda temos outros fluxos forçados, né, como, por exemplo, o tráfico de crianças, enfim, uma série de atividades das quais não passam pelo interesse da pessoa, ou talvez a pessoa nem tenha o conhecimento do que ela está sendo submetida. Nesse caso, quando esse fluxo não parte do interesse de quem passará a realizá-lo, isso se configura como um fluxo forçado. Tá? Ainda em relação aos fluxos migratórios, é importante distinguirmos aí os fluxos chamados de permanentes, ou definitivos. Poderíamos dar também vários exemplos, por exemplo, o êxodo rural, as famílias que se deslocaram do campo para as cidades e nunca mais voltaram, nesse caso fizeram um fluxo definitivo. Da mesma maneira, os imigrantes italianos, que saíram em diversos momentos da história dos seus países de origem, vieram para o Brasil, e também não voltaram mais para suas localidades de origem, se configuram como imigrantes permanentes ou definitivos. Por outro lado, nós temos ainda os fluxos temporários, que pode ser de curtas, de médias ou de longas durações. Por exemplo, um dos fluxos que merece destaque, geralmente se consolidando em áreas urbanas, são os fluxos pendulares, onde geralmente o indivíduo mora em uma determinada cidade e trabalha em outra, e todo dia ele se desloca de uma cidade para outra, sai da sua casa, trabalha o dia todo, volta para dormir. Sai da sua casa, trabalha o dia todo, volta para dormir. Isso então se materializa como um fluxo pendular. Hoje, inclusive, muitos trabalhadores rurais, devido ao grande êxodo rural que aconteceu no Brasil, existe uma relação onde muitos trabalhadores rurais eles são levados todos os dias pela manhã para o campo, trabalham e depois o caminhãozinho lhes traz de volta para suas casas. Nesse caso também se configura como um fluxo pendular da cidade para o campo. Aí esses fluxos pendulares, eles se caracterizam aí por curtas durações, geralmente no intervalo de um dia. Mas ainda temos outros fluxos, como por exemplo as transumâncias, ou fluxos sazonais, que são aqueles os quais acompanham geralmente uma estação do ano, ou um ciclo de cultivo, ou a colheita de uma dada espécie. Então, geralmente, quando nós temos deslocamento de trabalhadores que se condicionam, que se deslocam de uma região a outra, acompanhando esses diversos ciclos de cultivos, nós temos aí uma transumância ou um fluxo sazonal. Esse fluxo ainda pode ser caracterizado como a fuga de uma dada população, tendo em vista um fenômeno como a seca, por exemplo. Quando passa o período de estiagem, essa população volta de novo para sua terra de origem. Isso também pode se configurar como um fluxo sazonal. Além de sabermos tudo isso, pessoal, no nosso próximo vídeo nós já vamos falar um pouquinho aí a respeito da evolução dos fluxos migratórios ao longo da história da humanidade, e um pouquinho das consequências as quais são desencadeadas por eles. Até já!